Eu sou o pastor Arnaldo Matias, da Igreja Presbiteriana de Areias, em Recife, Pernambuco. Hoje nós vamos falar sobre o dirigente da reunião de oração, a sua vida, a sua vocação e o seu dom. Tudo isso vem de Deus para o benefício e a edificação da igreja. Que Deus nos abençoe nesta ocasião. O dirigente de reunião de oração deve ter uma vida nova, vida de convertido, transformado pelo Senhor. Não é possível ser dirigente ou exercer trabalhos na igreja sem ter nascido de novo. A conversão antecede o batismo, a profissão de fé, o exercício do serviço do Senhor. A conversão nos torna aptos para as boas obras. Efésios capítulo 2 mostra que fomos feitos para as boas obras. Eu me refiro às boas obras como aquelas que são ordenadas na palavra de Deus, não aquilo que os homens inventam e chamam de boas obras. A vida do dirigente da reunião de oração precisa ser como a descrita pelo apóstolo Paulo em Tito capítulo 1 e em 1 Timóteo capítulo 3. Mas estas são qualidades para presbíteros e diáconos. Você pode argumentar ou exclamar, sim, e eles são os modelos para a nossa igreja. A igreja deve seguir este exemplo. O dirigente deve imitar seus presbíteros e pastor. Alguém que seja amigo do bem, apegado à palavra fiel, apto para ensinar de uma só palavra, fiel em tudo, governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, hospitaleiro, inimigo de contendas, irrepreensível, primeiramente, lógico, experimentado, e se ele se mostrar irrepreensível, exerça então a direção da reunião. Justo, marido de uma só mulher ou esposa de um só marido, modesto, piedoso, que tenha domínio de si, respeitável, sóbrio, temperante, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Não arrogante, não cobiçoso de torpe ganância, não dado ao vinho, não irascível, não maldizente, não seja novato, neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Não violento. O dirigente deve ser assíduo, de acordo com Hebreus 10, 25. E pontual nos seus trabalhos, conforme Eclesiastes capítulo 3, e nos seus trabalhos dentro e fora da igreja. Sua vida de oração deve ser tão real e exemplar que os irmãos sejam motivados para pedir oração para ele, para o dirigente, ou chamar para uma visita onde alguém precisa de oração, semelhante ao que escreve Tiago no capítulo 3, versículo 14 a 16. Quanto à sua vocação, ser chamado para presidir a reunião de oração. Ser chamado, lógico, em primeiro lugar, pelo Senhor. Todos somos servos e servimos em algumas áreas do reino de Deus. O pastor deve ser o primeiro em exemplo de como dirigir a reunião, por se afadigar na palavra e oração. Os presbíteros que são chamados por Deus para o governo e oração devem, além de assiduidade nas diversas reuniões, devem dirigir as reuniões de oração da mesma forma que o pastor. Quem tem em grande consideração o tempo dedicado à oração deve entender o valor da reunião ao exemplificar como dirigir esta magnífica reunião. É um grande erro pensar que é fácil a direção de uma reunião de oração. Jeremias 48, versículo 10 diz: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Repito, é preciso ter vida, é preciso ser chamado para esta obra. Negligenciar esta obra é ter por certo a repreensão do Senhor. Em Mateus capítulo 25, versículo 26, está escrito: Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Não podemos ser negligentes. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente. Jeremias 48, 10. Não pense que a vocação para ser dirigente de reunião de oração é perpétua. Você pode ser chamado para dirigir uma reunião em um ano e em outro ano não.
pode receber o convite para dirigir uma vez no ano ou uma vez na vida, mas sempre será vocacionado, isto é, chamado para este serviço espiritual. Quem dirigir a reunião deve ter consciência que tem sido impelido para uma tarefa especial na casa de Deus, por amor a Deus e por causa de Deus. Quem é chamado deve ter uma certa medida de compreensão, que tem as qualidades suficientes e que Deus conduz o conselho da igreja para convidar e permitir que dirija a reunião. O conselho da igreja pode solicitar que a sociedade interna, SAF, o PH, a UPA, o MP, o CP, escolha um que lhe represente, mas sempre com a aprovação dos superiores. A vocação do dirigente da reunião de oração é semelhante ao que é chamado para cantar na igreja, conduzindo os cânticos, salmos ou hinos. Porém, na medida certa, diferente da vocação ao presbiterato, diaconato ou pastoreio. Então, Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quanto ao seu dom, para presidir bem uma reunião de oração, é necessário que tenha o dom mencionado em Romanos capítulo 12, versículo 8, o que preside com diligência. Assim como Deus criou o sol para presidir o dia, Salmo 136, versículo 8, e o sacerdote para presidir os sacrifícios, Levíticos 7, 8, aquele que é salvo e chamado para presidir a reunião de oração deve fazer em submissão ao Senhor. Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 28, toma consigo a Pedro, João e Tiago, os leva ao monte com o propósito de orar. Ele os lidera para o local onde estariam em oração. Quando Jesus voltar, achará fé na terra? Achará reunião de oração? Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que quem se aproxima de Deus por meio da oração tenha fé. Fé para ser agradável a Deus, fé para pedir, fé para orar e fé para dirigir os seus irmãos. Muitos já deixaram a fé ser substituída pelo intelecto, mas os dois devem andar juntos. Você já imaginou uma reunião de oração sem fé? O dirigente que não tem o dom da fé desmotivará os companheiros da reunião a prosseguirem. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, registra as palavras de Jesus assim: Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus tem prazer em reuniões de oração e não proíbe orações nos lares ou individualmente. Mas estamos tratando de reunião de oração. Deixe-me lembrar que quem preside a reunião de oração com o dom vai regular o tempo, preparar o roteiro para o grupo. O dom de presidir nos dá liderança hábil durante o próprio tempo de oração. O dirigente pode mostrar que podem orar com 2 frases, oportunizar que todos orem, direcionar o grupo a diferentes tópicos, auxiliar com orações variadas, por exemplo, usar as escrituras, músicas, leituras em uníssono, antigas liturgias e outras formas em nossas orações. Misture. Seja criativo. O líder da reunião deve aprender com quem o precedeu. Quem tem o dom deve buscar exemplos no passado de como eram as reuniões e como eram as orações. Deve sempre desenvolver o seu dom. Você é salvo, então terá um serviço na obra do Senhor. Será capacitado por quem lhe chamou com o dom, e assim será bem-sucedido. Chegamos ao final do segundo estudo, sobre a vida do dirigente, a sua vocação e o seu dom. Temos respondido as perguntas individualmente à medida que elas chegam. Os nossos internautas têm entrado em contato conosco. Esperamos continuar abençoando a sua vida e que você seja um ótimo
dirigente de reunião de oração. Que Deus o abençoe.